Olá pessoal, boa noite. Mais um Papo DR de hoje. Esperar o pessoal. Vamos lá. Coloca aqui o tema. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Alex, consegue me escutar aí, pessoal? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Ana, Alex, Ronald, sejam todos bem-vindos. Consegue me escutar? Vamos aí convidar o colega, convidar o amigo. Vai mandando aí, apertando o coraçãozinho e vai mandando também para o seu amigo aí no aviãozinho. Vai o pessoal chegando, Eudro, Ana, Michele. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Irá, Marcos, nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius. Vamos falar sobre contratações públicas em tempo de Covid-19. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Como sempre, todas as segundas, às 20h38, temos o Papo DR para você. Aí o pessoal chegando, Frederico, um grande abraço, Fred, um grande abraço aí, então um grande abraço aí, educador, como sempre, presente na nossa live, né? O Edu Contador conosco também. Francinaldo, grande amigo, Francinaldo, grande abraço, sejam todos bem-vindos. Nilza Dias, que bom, grande abraço também, está aí conosco. Lauro. O Papo DR de hoje vai ser sobre contratações públicas em tempo de Covid-19 com Marcos Vinícius. Juliana de Itabaianinha, seja bem-vinda lá, o pessoal. Vão comentando aí a cidade que vocês estão. Estou conseguindo me escutar bem, pessoal? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. O Papo DR de hoje vai ser com Marcos Vinícius. Ele vai se apresentar, como sempre que eu deixo o pessoal se apresentar. Vamos falar sobre contratações públicas em tempos de Covid-19. Como vocês sabem, toda segunda-feira nós temos um Papo DR, então cada segunda-feira um tema diferente. E hoje vamos falar justamente sobre contratações públicas. Estou autorizando aqui a solicitação dele, então vamos conversar daqui a pouco. Então, enquanto isso, vai convidando aí os amigos. Aí, Marcos, seja bem-vindo, Marcos, conosco aí. Oi, Rodrigo, boa noite. Como é que Boa você tá? Tudo noite. bem? Tudo tranquilo, né? O grande Marcos, né? Trabalhamos junto no Senac. Senac, na Faculdade Amadeus, colegas Isso, contadores, isso enfim, mesmo, né? já de algum tempo a gente se encontra pelo caminho. Mas, É. Rodrigo, se eu soubesse que a minha entrada ia encerrar a música, eu ia ficar do lado de fora. Eu vou deixar um pouquinho então a música aqui, enquanto o pessoal acessa um pouquinho mais, certo? Então, Tranquilo, fica à vontade. então, pessoal. Aí, ó, para começar comentando, dupla de peso. Grande abraço, pessoal. Juliana aí entrando também, Marco. Boa. Juliane, do Conselho Federal de Contabilidade, Delma, turma boa. Marta, Então, grande abraço aí para Luciana todos. Branco.
Caramba, quanta gente boa aqui. Estão conseguindo escutar, pessoal? Alguém falou aí que não está escutando. Marta tá dizendo que não tá conseguindo escutar, Marta. Alguém Pessoal, mais comenta não aí se está está conseguindo escutando? escutar. Eu tô te escutando bem, Rodrigo. Eu Inclusive a também estou música. bem. Pessoal, coloca um joinha aí se está tudo tranquilo. Ó, a Cida tá falando que tá bem, pronto. Júlia também. Então vamos lá, né? Vamos deixar a música para outro momento, né, Marcos? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, deixar a música aí para outro momento. Então, seja bem-vindo, Marcos. Primeiro eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite e estar conosco no nosso Papo DR. Papo DR é uma conversa que a gente tem todas as segundas-feiras com vários temas que o pessoal solicita. Nós já falamos sobre saúde mental, já falamos sobre a alimentação em tempos de Codiv, imunidade, já falamos sobre gestão financeira, falamos sobre mudança da MP com relação à parte trabalhista. Então, cada semana nós temos um papo diferente. A gente não podia deixar de falar sobre licitações públicas, né? Então, ainda mais você mesmo, que é uma pessoa que trabalha bastante com isso, tem muito conhecimento, né? Então, Marcos, para o pessoal, eu vou pedir só que você faça uma breve apresentação aí para o pessoal, né? Quem é o Marcos, né? O Marcos Vinícius aí para gente. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. A gente já tinha conversado sobre essas suas lives. Tenho acompanhado algumas. Não te garanto que eu vejo todas, não, porque tem diversos outros afazeres também. Tem as questões de casa, tem às vezes ajudar os filhos nos estudos, brincar um pouquinho, ver televisão, enfim. Mas sempre que posso eu estou acompanhando a sua live, como outras também. Acabei de ver uma do Sebrae agora, nacional, muito boa, falando sobre marketplace com a gerente sênior da Amazon. Vi uma de uns amigos meus. Tem a turma de licitação, que para mim já é como se fosse programa de televisão obrigatório. Todos os dias eu vejo, tem a DINET, tem a do licitações municipais, enfim. E eu milito nessa área, eu sou servidor público federal, trabalho no TRT já de algum tempo, trabalhei muito na licitação do TRT. Hoje eu estou na auditoria, dirijo a auditoria do Tribunal do Trabalho. Sou professor e palestrante nas áreas de contratações públicas em diversas disciplinas. Atualmente comecei no Senac, né? E foi onde eu te conheci. O Senac foi a minha escola. Comecei como professor lá, fiquei 10 anos, 2004 a 2014. Hoje eu estou na Faculdade Amadeus, sou professor da pós-graduação em licitações e contratos, que está rodando, viu, na modalidade online. A gente vai lá, grava a aula, passa para os alunos, tem um encontro online com eles. Quinta-feira agora tenho aula. Sou professor da Faculdade Baiana de Direito, também em licitações, na pós, do Centro de Estudos Renato Saraiva, do CERES, e da Faculdade Policívita no Paraná. Sempre na área de licitações e contratos. Tá? Então essa é a minha área de atuação como professor e palestrante. Fui conselheiro do Conselho de Contabilidade por 8 anos, fui vice-presidente do CRC aqui, vice-administrativo na gestão passada. E atualmente ainda dirijo uma comissão no CRC, que é a Comissão de Apoio às Contratações. A gente não está nunca desligado do nosso conselho de classe. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, como profissional, emprestar um pouco do nosso conhecimento para que a nossa categoria cresça cada vez mais e forme a cada ano profissionais do gabarito seu e de diversos outros colegas que estão aqui acompanhando na live. Que bom. Ô, Marcos, é bem assim, houve muitas mudanças, né? Então eu fico até brincando que a gente da área de contabilidade é assim, dorme de um jeito, acorda de outro. Quando termina de ler MP, daqui a pouco no dia já mudou o MP, então a gente está no momento, né, de muitas mudanças. Isso também, houve alteração nesse cenário de contratação na parte pública também, afetou a parte pública, e se houve essa mudança, essa alteração, e isso daí, em que consiste essas alterações que chegaram a acontecer nesse ponto? Porque assim, está tendo muita confusão também de que o pessoal está achando que não precisa fazer licitação para nada, né? Às vezes tem muito isso, né? Veja, Rodrigo, teve sim, no dia 6 de fevereiro de 2020, foi promulgada a primeira lei, a Lei 13.979, que ela é a base de toda ou quase toda a legislação que afeta as contratações públicas. E 6 de fevereiro, essa lei dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública do coronavírus, decorrente do surto já de 2019. Então, a lei de 6 de fevereiro, veja, antes até de a gente falar em isolamento, em parar atividades da iniciativa privada, da área pública, a lei já foi editada. E essa lei ela sofreu diversas modificações, né? Na segunda quinzena de março,
veio a medida provisória 926 e ela trouxe profundas modificações na lei. A lei já trazia a possibilidade de uma contratação emergencial. Então, ainda que a gente tenha um dispositivo na Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, que é a nossa lei geral, tratando de contratações emergenciais, o nosso Congresso Nacional, e com a sanção do Presidente da República, houve por bem trazer todas as demandas para a contenção do coronavírus para uma lei específica, para um dispositivo específico, porque o dispositivo da 8666 é genérico e ele carece de diversas justificativas, o processo fica muito mais lento, né, mais moroso, porque eu tenho que juntar um série de documentos nesse processo. Esse da Lei 13979, como é específico para a contenção do coronavírus, não é uma legislação que se aplica só para comprar itens de saúde, você pode comprar até outros itens, desde que haja uma vinculação com o combate ao coronavírus. Então, a lei já nasce reconhecendo que a situação é emergencial, reconhecendo que essa demanda é uma demanda necessária para o enfrentamento. Então, com isso, a gente já ganha tempo. Porque, talvez, quem é da área da iniciativa privada fique pensando assim, poxa, mas será que esse tempo é realmente razoável para se considerar? É sim, porque quando eu estou comprando algo para a administração pública, eu tenho que justificar, eu tenho que colocar ali toda a comprovação de que eu estou usando bem o recurso público, justamente por ser público. Se o recurso é privado, a gente pode dispor da maneira que a gente achar mais conveniente. Então, por ser um recurso público, a instrução desse processo, que é a fase que a gente chama de colocar as informações para que sejam comprovadas e examinadas posteriormente pelos órgãos de controle, ela acaba demorando um pouco. E nesse tempo de emergência que a gente tem, emergência reclama um atendimento rápido da demanda. A gente não pode demorar, tem que comprar rápido. Por isso que foi trazido na lei. E aí, posteriormente, a MP 926 trouxe modificação, trouxe, inclusive, algumas modificações que deram mais celeridade, aumentou o suprimento de fundos, diminuiu os prazos do pregão. Então, foi muita coisa, Rodrigo, muita novidade. E, às vezes, até as medidas provisórias que tratam, por exemplo, de questões relativas ao direito do trabalho, redução de jornada com redução proporcional do salário, isso impacta também as contratações públicas. E isso pode trazer impacto quando um empregador, por exemplo, reduzir metade da jornada do seu empregado e reduzir proporcionalmente o salário. Eu tenho que fazer esse reflexo no meu contrato. A norma que trouxe a redução em 50% da contribuição para o sistema S, que caiu hoje, né? Liminar hoje derrubou essa norma. Isso também traz reflexo nos nossos contratos, porque nas planilhas dos contratos de terceirização são contemplados esses dispositivos. A planilha contempla o percentual lá para o sistema S. Aí, recentemente, saiu a MP 951, trazendo a possibilidade de fazer registro de preços por dispensa de licitação, também para conter o coronavírus. Mais recentemente, MP 961, semana passada, dia 6, foi publicada dia 7, foi de quarta para quinta. Então, quinta-feira publicou, trouxe mais novidade, aumentou os limites da dispensa de licitação, ampliou o regime diferenciado de contratações públicas. E, para a gente fechar só de novidade, saiu a emenda constitucional, a 106, que também trouxe modificação, que essa sim vai afetar os contadores, mas no decorrer da live a gente trata sobre ela. Me diz uma coisa, essa última MP que tu tá falando aí, a 961, é aquela que trata dos valores que limitam as contratações de dispensa? É aquela que o pessoal fala 8 mil, é 8 mil que eu posso fazer de dispensa? Isso, é isso daí? Entendi. O 8 mil já morreu há muito tempo. Em 2018, o presidente da República à época atualizou esses valores. O que era 8 foi para 17.600, o que era 15 foi para 33. Aí agora foi tudo para... O que era 8, que subiu para 17.700, agora é 50. O que era 15, que foi para 33, agora é 100. Então, para você realizar uma obra, um serviço de engenharia, até 100 mil reais, não precisa fazer licitação. Se for uma compra de produto, até 50 mil reais, não precisa fazer licitação. Mas isso, Rodrigo, é para qualquer demanda. Independente de ser ou não um produto da área de saúde, independente de ser ou não um produto para fazer a contenção do coronavírus. Você imagina lá, o TRT precisa comprar, reformar o estacionamento, nessa época agora. Até 100 mil reais não precisa fazer licitação. E não tem nenhuma vinculação com o coronavírus. Até porque, se tiver vinculação com o combate ao coronavírus, isso vai ser fundamentado no artigo 4º da Lei 13.979, que é a lei própria do coronavírus. E aí, para esse dispositivo, não tem limite de valor. Você pode comprar milhão, o que for, não tem limite de valor. Um exemplo clássico agora, as compras dos respiradores, que em alguns casos tem dado tanta polêmica, né? Eu falo em alguns casos, porque em outros tem dado certo. Tem compra bem sucedida também. Eu acredito até que a maioria das compras tem sido bem sucedida. Mas aqui vai para o noticiário, aqui vai para a rede social, é que dá errado. Mas tem muita compra bem sucedida usando a lei.
Não, até porque o que acontece são situações pontuais e que às vezes acaba dando uma proporção que a gente acaba pensando que isso se torna regra, né? Essa É, questão de alguma coisa que falha, aquela questão, né? Faz 99, não fez 1%, não presta, né? Então, perfeito. acaba E levando assim, isso. o que vai para o noticiário, o que vai para a rede social, é aquilo que choca, né? A situação de normalidade, geralmente, ela não é retratada. E talvez, não sei nem se tem que ser. Então as pessoas às vezes chocam, porque o jornal só fala das mortes do coronavírus. É porque a vida é o processo natural. Morrer prematuramente, ou seja, sem ser por uma morte natural, uma doença pré-existente, então morrer por conta de um vírus que surgiu agora, é algo que foge à normalidade. Por isso é que é tão retratado nos noticiários. Eu absorvo isso muito bem, claro que tem pessoas que ficam impactadas, mas eu absorvo muito bem, assisto noticiário, me considero muito bem informado por estar assistindo ao noticiário. Mas aí a mesma coisa acontece com as contratações públicas. Você não vai ver nunca num noticiário alguém elogiando determinada prefeitura ou governo do estado porque fez uma compra bem sucedida, porque isso é o caminho natural. Tem que ser assim em todas. Quando foge à normalidade, é que a gente precisa fazer a crítica, precisa fazer as observações, notificar os órgãos de controle, alertar os órgãos de controle. Mas, e geralmente a notícia vem assim em seguida, né? A compra tal sem licitação deu errado, teve sobrepreço. Gente, a própria Constituição Federal, ou dá um passo atrás da lei, a própria Constituição Federal, quando prevê que as demandas têm que ser licitadas, antes de fazer essa previsão, já diz que admite exceções. Então, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação. Então, existe exceção. Tem processo que não dá para esperar uma licitação. Você imagina se a gente tivesse abrindo licitação tradicional para comprar respirador, talvez a gente tivesse recebendo os primeiros agora. Porque o processo de licitação é um processo moroso, é um processo demorado, é um processo caro, tem um custo médio estimado em 15 mil reais. Então não dá para fazer licitação para tudo. E fazer licitação não significa dizer que a gente vai ficar imune a qualquer tipo de fraude. O processo tem várias etapas. A fase de planejamento, que é onde surge aquela mazela do direcionamento das especificações. A fase da licitação é a fase mais tranquila, hoje é eletrônica, os fornecedores não têm contato entre si. E depois vem a pior fase, que é a fase da execução do contrato. É a fase quando os produtos têm que ser entregues, quando os serviços têm que ser prestados, quando a obra tem que ser executada. É nessa fase que reside o problema. Então, independente de você contratar com dispensa, com inexigibilidade ou com licitação, pode ter fraude na execução. Então, não é o fato de ter sido sem licitação que está levando a questões como essa. Eu vi um caso dos respiradores no estado do Mato Grosso, se não me engano. Eles compraram, com a dispensa agora da nova lei, mas não conferiram os produtos na hora de receber. Pagaram e receberam gato por lebre, compraram respirador e receberam monitores, se não me engano. Foi até na cidade que eu tive lá, ministrei aula recentemente lá, Rondonópolis, né? Rondonópolis. Eu ministrei aula nessa cidade lá de Simples Nacional. Independente da modalidade licitatória que estivesse utilizado, se o procedimento fosse o mesmo, ia ter a fraude da mesma maneira. Então, não foi a dispensa de licitação que levou à fraude. Alguns Então, amigos estão entrando aqui, a professor Antônio Neto, que turma boa está entrando aqui, Luciana Branco, licitação para iniciantes, é um portal bem legal, vocês que querem aprender licitação, sigam, a Linete Dias, o muito pessoal bom. aí acessando mesmo. Um grande abraço aí para todos vocês, né? Então nós temos o Papo DR todas as segundas-feiras, né, às 20h38. O professor Antônio Neto tá perguntando se vai ficar gravado. Vamos sim, vamos deixar aqui no nosso story e depois vai para o canal do YouTube, tanto do professor, né, do professor Marcos, como o meu canal do YouTube, professor Rodrigo Dias Oza. A gente vai deixar lá Show. gravado sim a live. Tem até outras lives e outros Papo DR lá. Vocês podem acessar. O professor Antônio Neto é meu consultor na área de tecnologia, um cara fantástico. Ele está agora na Central de Compras do Governo Federal, já foi da AGU, já foi da Presidência da República. Cara bom, danado. Com quem eu tive minhas dúvidas, né? Então, como é que eu baixo a live? Eu não sabia nem baixar a live pro computador, ele que me deu a dica. Rodrigo, mas Delma, minha grande amiga Delma aqui de Sergipe, me faz uma pergunta interessante. Na MP 961 é obrigatório pagar no quinto dia útil. Isso é uma característica interessante desse aumento do valor da dispensa de licitação. As compras feitas com dispensa de licitação devem ser pagas, né? Claro que após o fornecedor cumprir a sua parte do contrato, devem ser pagas até o quinto dia útil. Tá? Então, é uma oportunidade boa de negócio. E veja que é uma inteligência interessante.
O fato de a gente pagar rápido, Rodrigo, significa injetar dinheiro na economia, injeta dinheiro no caixa das empresas e facilita o famigerado fluxo de caixa, né? Hoje o problema de muitas pessoas físicas e também de empresas, principalmente as pequenas, é o fluxo de caixa. Então, quando você faz uma venda e recebe logo, isso faz com que você pegue aquele dinheiro, você gire, você quite seus salários, você invista em mais produto, invista em estrutura da empresa. Então, não está expressamente dito isso na lei, mas a Lei 8666 diz que as compras feitas com dispensa de licitação devem ser pagas até 5 dias úteis. Se não pagar, e der uma pergunta, tem alguma penalidade para o gestor? Sim, pode vir a ter, mas não é automático, né? Alguém tem que reclamar isso, tem que fazer uma representação no Ministério Público, em Tribunal de Contas. Então é interessante que os gestores fiquem atentos a isso. Compra de pequeno valor tem que pagar até 5 dias úteis. Não, e é bem interessante também que um cuidado que o gestor tem que ter, né, Marcos, é quando ele for fazer essas licitações, vamos dizer, se for algo específico para a Covid-19, não é qualquer coisa, né? Tem que ter essa interligação. Então é algo também que tem que ter muito cuidado, porque acha, não, eu vou fazer um panfleto para divulgar o coronavírus, vou fazer... Então não é qualquer coisa, tem que ver, né, ter esse direcionamento também, né? Na justificativa que se coloca em todos os processos, se eu for usar a Lei 13979 e se eu usar a 13979, eu faço um pregão com prazo diminuído, eu faço uma compra direta emergencial sem precisar licitar, independente do valor. O que é que deve ficar caracterizado? É o que eu chamo de nexo de causalidade entre a demanda e o coronavírus. Então, até esse exemplo que você falou aí, eu vou precisar fazer uma campanha de divulgação, vou fazer uma série de cartazes. Pensa assim, você faria essa campanha se não tivesse o coronavírus? Não. A necessidade surgiu por conta do coronavírus. Então, existe um nexo de causalidade. Agora, eu não sei se é a melhor alternativa a gente fazer publicidade por panfleto. Porque, imagine, eu estou distribuindo panfleto e eu estou infectado sem saber, eu topo no panfleto, passo para outra pessoa, pode ser até um vetor de disseminação do vírus. Então, talvez seja mais interessante investir numa campanha por rede social, uma campanha em carros de som, né, nos municípios do interior. A gente precisa tomar muito cuidado com as medidas de isolamento recomendadas pelas autoridades sanitárias. Então, evitar aglomerações. E aí a gente faz já uma observação aqui, né? Evitar fazer licitações presenciais, porque na licitação presencial está todo mundo ali junto, vai pegar documento, um vai assinar aqui, passa para o outro, que passa para o outro. Isso pode ser arriscado. Para isso, a gente tem a licitação eletrônica, que é muito mais segura, seja do ponto de vista de evitar a combinação nas licitações, seja do ponto de vista de evitar o contágio do coronavírus. É isso mesmo. Então, assim, são várias as alternativas que a gente tem, que nós temos na legislação com relação à contratação pública, né? Como é que eu posso saber qual a melhor opção eu escolher nesse momento? Bom, Rodrigo, nós estamos bem servidos de normas para a contenção do coronavírus. Depois da edição da medida provisória 961, todos os objetos que a gente possa necessitar contratar estão abarcados. Porque no início era só para compras de produtos e para contratação de serviços, não entrava as obras. Agora, com a 961, a medida provisória estendeu o regime diferenciado de contratação pública, talvez para o público aí que não é diretamente ligado às licitações. Aquele regime foi criado lá em 2011, governo Dilma Rousseff, para que fossem contratadas as obras da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada e Paralimpíada, com um regime especial criado naquele momento. Só que ele foi tão bom, ele era tão útil, tão eficaz, que acabou ficando. Aí depois estenderam para usar no PAC, nas demandas da área de saúde, educação, segurança pública, e agora foi estendido para todas as contratações enquanto durar o decreto de calamidade, o decreto número 6, o decreto do Congresso Nacional, que vai até 31 de dezembro. Então, se essa situação do coronavírus permanecer até 31 de dezembro, até lá a gente pode usar o regime diferenciado para tudo. E aí eu entro com obra, há outras flexibilidades para contratar serviço, contratar produtos. Além disso, eu tenho as contratações com dispensa de licitação da 13979. Eu tenho o suprimento de fundos. O suprimento de fundos é o fundo de caixa que você conhece, deve ter na sua empresa, deve ter no Sebrae. A gente usa o quê? Para pequenas despesas, né? Só que o suprimento de fundos agora, pela praticidade, e no governo federal a gente opera com um cartão de crédito, então por ser tão prático... Que é o famoso cartão cooperativo, não é isso, Marco? Exatamente, o cartão cooperativo. Por ser tão prático, é um cartão de crédito como outro qualquer, o governo federal resolveu, pela MP 926, estender até R$176 mil. Então, Rodrigo, acontece às vezes de você vai num estabelecimento qualquer fazer uma contratação de
álcool em gel. Imagina uma escola pública, um órgão público está já projetando a volta ao trabalho para o mês de junho ou julho. Vai precisar se estruturar. As medidas de isolamento apontam para isso. Então, ele vai ter que comprar um lote gigantesco de álcool em gel. Ele vai no fornecedor, o fornecedor diz, eu tenho para te atender, 60 mil reais. Aí ele, tá, beleza, ó, eu vou voltar no trabalho, eu vou fazer todo o processo, eu vou emitir uma nota de empenho, semana que vem eu venho aqui. Ele vai dizer o quê? Não dá para segurar para semana que vem. Para estes casos, aí, então, peraí, saca o cartão corporativo da carteira, passa o cartão lá, comprou, leva a mercadoria. Então, para as situações serve. Então, não tem, o que às vezes algumas pessoas confundem, não existe uma hierarquia entre essas normas. No modelo tradicional, no modelo sem Covid, ou seja, no mundo normal que a gente tinha antes, que a gente não vai ter mais nunca, mas no mundo normal, a gente tem uma preferência. Primeiro eu penso em fazer licitação. Se não der para fazer licitação, eu vou enquadrar numa dispensa, numa inexigibilidade. Agora não. Agora eu vou olhar para a minha demanda, vou olhar para o tamanho da emergência e vou dizer qual é a ferramenta que eu consigo atender isso aqui da maneira mais eficiente. Tem demandas que a gente pode esperar. Tem demandas que eu posso fazer uma licitação. Se eu lançar hoje no Diário Oficial uma licitação, segunda-feira da semana que vem eu já posso fazer. Então veja, não demora tanto. Se for uma dispensa de licitação, eu vou, já tem 2, 3 dias, eu consigo processar o meu trâmite interno e chego com a nota de empenho e compro. Mas se eu tiver muita urgência, eu vou no cartão de crédito corporativo. Se for uma situação muito mais urgente que essa, situações bem mais graves, como por exemplo, você já deve ter ouvido falar que os leitos de UTIs em hospitais públicos em alguns estados já estão abarrotados, né? Já estão colapsados, não tem mais vaga. Mas tem vaga na iniciativa privada. Então, o que é que alguns governos já estão pensando em fazer? Fazer o uso de uma ferramenta que é constitucional chamada de requisição administrativa. Então, o Estado vai oficiar aquele hospital dizendo que ele está requisitando aqueles leitos de UTI para atender a população. Então, essa é uma demanda, claro, isso aqui é muito mais violenta, né, vamos assim dizer. Usa para comprar produto? Usa. Alguns governos de estado fizeram isso com fábricas de respiradores, de respiradores mecânicos, para adquirir mais rapidamente e para não ter o risco justamente dessa demora no processo e alguém vender. Então ele oficia, fala, você tem quantos aí? Tem 100 respiradores, é tudo meu. Depois a gente acerta o valor que leva. Mas essa é uma medida muito mais violenta, é uma medida que tem que se usar com muita cautela. E se tem um certo risco maior aí nesse caso também, no sentido de fiscalização do processo em si também, né? Com relação a valores em si ou não? O perigo maior para mim aí que eu vejo é para o mercado. Porque, veja, eu vendo um respirador por 50 mil reais. Aí vem o governo requisita e diz que vai me indenizar por um preço justo. Será que a justiça aos olhos do Estado vai ser a mesma justiça aos olhos do mercado? Como é que o Estado vai mensurar a margem de lucro que a empresa estipulou para o seu produto? Então, isso entra muito nos detalhes da administração da gerência da empresa que o governo não tem essa percepção. E qual é o incentivo que uma empresa terá? Poxa, eu estou produzindo respirador, vem o governo e confisca. E vai me pagar depois, Deus sabe quando, Deus sabe quanto. De repente você até vai fazer com que aquele sujeito se resguarde e não produza mais aqueles itens que são tão úteis para a contenção da doença. Então a requisição administrativa tem que ser usada com muita cautela, com muita parcimônia. Não, e é bem interessante, Marcos, estou falando assim com relação a essas mudanças na área de licitação, porque assim, é muito tido no mercado, no senso comum, de que a licitação você recebe quando, não sabe quando, e aí você pode até quebrar por causa de uma licitação. E essas mudanças, percebe que as questões estão mudando, né? Sim. Então você tem essa celeridade também no recebimento, né? E se você parte muito para município, muitas vezes fica entre a gestão, sai a gestão, e aí acaba não pagando, e entra naquela questão toda. E com isso, com esse Covid-19, muita gente não está conseguindo fazer suas vendas, porque está tendo o mercado fechado, tudo fechado. E essas mudanças acabam fazendo com que tenha um certo direcionamento dos empresários que podem entrar em licitação pública, até por essa celeridade também no pagamento. E com isso, para nós contadores, vem um monte de demanda, né? Então são demandas que acabam vindo, como é que eu vou fazer parte de uma licitação pública, o que é que eu preciso fazer, quais são os documentos que eu preciso apresentar, e agora eu estou sem CND porque eu não consigo fazer, eu não tenho fluxo de caixa, se eu não tenho fluxo de caixa eu não consigo pagar meus tributos, se eu não consigo pagar meus tributos, não tenho a CND. Houve alguma alteração em relação a isso? É o círculo vicioso ou virtuoso, a depender do olhar, desse olhar. Veja, Rodrigo, tem sim
a gente não consegue abarcar, trazer uma notícia só, uma informação única para todo tipo de mercado. Tem mercados que foram muito impactados pela crise agora. Eu só saudar um Uma beijo coisa bem amigo aqui, interessante aqui, a Suzana comentou conosco, ô Suzana, né? Suzana, eu trabalhei lá, fui Suzana Souza. estagiário dela, ela disse, teve um cliente que houve essa questão de medicamento, houve o confisco, Então, né? confisco. Um cliente Foi, dela. teve empresa, fábrica de lingerie, que houve o confisco da linha de produção para a fabricação de máscara em alguns governos, não sei se foi Pernambuco, Paraíba. Vou saudar meu amigo Paulo Alves aqui, grande auditor do Conselho da Justiça Federal. Aproveitando isso que tu falou aí com relação à máscara, então o Sebrae também fez uma cartilha com relação à máscara para poder desenvolver o comércio local e está disponível gratuitamente. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente aí no direct, a gente manda o link, que é o que um modelo de licitação que pode ser feito nos municípios só para desenvolver o microempreendedor individual, aquele pequenininho mesmo. Sim, né? Então, o MEI para poder desenvolver lá. Então, quem tiver interesse pode falar conosco. Né? Então, tu ia falar com relação às licitações, né, Marcos? Tá, mas já que você falou em cartilha, eu vou ter que citar aqui também. O Sebrae tem produzido vários materiais interessantes, né? E o Sebrae tem uma cartilha que se chama O Governo Contratando com a Micro e Pequena Empresa. É uma cartilha do Sebrae Nacional. Essa cartilha foi desenvolvida pelo escritório Jacobi Fernandes, em Brasília, e quando saiu a Lei Complementar 147, o escritório foi contratado mais uma vez para atualizar a cartilha. Eu tive a grande satisfação, a honra até, de ser um dos colaboradores e que participei da revisão desse texto. Estou com ela em tela aqui, inclusive na ficha técnica está lá o nome do seu amigo aqui como colaborador. Foi colaboração e revisão jurídica. Fui eu e Marcelo. O Marcelo fez a parte jurídica e eu fiz a parte mais técnica da cartilha. Essa cartilha está disponível no site do Sebrae. Depois eu posso te passar o link, você como é Sebrae também, para a gente disseminar esse trabalho que é bem interessante para as pequenas empresas. Coloca, pessoal, a gente vai colocar no Stories aqui da Dias Rosa, na nossa bio, a gente coloca também essa cartilha. Já tem uma cartilha do próprio Sebrae sobre fluxo de caixa para micro e pequena empresa. Boa. Né? Aí vocês podem também estar lá no meu perfil, professor Rodrigo Dias Rosa. Então a gente coloca essas duas cartilhas também de licitação pública, que é interessante a gente disseminar a educação, e a educação, né, de qualidade mesmo, né, para poder a gente melhorar esse país, né, Marcos? Maravilha, Rodrigo. E veja, como a gente ia falando, né, num cenário de crise, várias empresas são impactadas. Então eu vejo alguns mercados que estão com certa dificuldade. Por exemplo, o mercado de evento. Você faz muitos cursos, fazia muitos cursos presenciais, eu também tenho as minhas andanças aí pelo mundo presencial, isso tudo zerou agora, né? E eu não sei quando volta. Tem o mercado, tem um sobrinho que tem uma agência de viagens. Poxa, a agência de viagens está sofrendo pra caramba, tiveram que fechar as portas, usar os benefícios que a legislação trouxe, de fazer redução de jornada do empregado. Alguns tiveram até que desligar empregados dos seus quadros e esperar um outro momento. A gente tem visto hoje. E aí, resultado, o preço acaba caindo, né? Porque eu tenho recebido de proposta, de pacote, de viagem para o ano que vem, com preço lá embaixo. Mas como tem um ditado que diz, né, enquanto na crise uns choram, outros vendem lenço. Tem muito mercado que o sujeito está vendendo que nem água. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de corretora de seguros, não teve impacto algum, corretora de seguros. Tem mercados que, pelo menos o trabalho está aumentando muito. Contador, eu não vi nenhum contador dizendo, caramba, nessa pandemia eu estou em casa sem fazer nada. Não está. Até porque cada dia é uma norma atrás da outra. Sempre que eu falo com meus amigos contadores, a maioria está estudando uma medida provisória. Foram mais de 30, acho 35 desde o início da pandemia para cá. Então, o que os empresários têm que fazer? Né? Primeiro, tentar adequar o seu modelo de negócio. Eu via muitos restaurantes que eram tradicionais de você ir lá, tomar uma cervejinha, um drink, almoçar, jantar, agora tiveram que se reinventar e fazer o delivery. Entrou para o delivery. E está funcionando. Ontem, Dia das Mães, eu vi já 2 manifestações em rede social de restaurantes gigantescos no Brasil. Coco Bambu e Camarada Camarão. A demanda foi tamanha que eles não conseguiram dar conta. Deu pane no sistema, eles estavam se desculpando com os seus clientes. Mas com relação a essa oportunidade para as empresas participarem, né? É um mercado que se abre, contratação pública está tendo aí direto, claro que em alguns ramos o pessoal deixou de contratar porque, poxa, se eu não estou funcionando, alguns itens eu não vou precisar. Itens de almoxarifado, itens de material de limpeza, se o órgão está fechado, ele não está usando. Contratação de terceirização, muitas deram uma refreada agora por não estar funcionando. Mas alguns outros não. Qualquer item da área de saúde está vendendo que nem água. E outros itens também, itens da área de tecnologia. Eu nunca tinha ouvido falar no Zoom, essa ferramenta que hoje virou coqueluche. Você chegou a ver sobre o faturamento do Zoom, foi para casa do bilhão.
faturamento nesses 4 meses, 4 ou 6 meses, porque em alguns países já começou no finalzinho do ano passado. É uma empresa chinesa, né? O Zoom é chinês. Para casa do bilhão, foram 4 bilhões de faturamento de venda da ferramenta. Quantas pessoas tiveram que comprar computadores, tiveram que mudar, comprar roteador, comprar notebook, mexer no link da internet? Então, alguns mercados foram mais demandados. Então, para esses mercados, material de limpeza, tal do detergente, álcool, a gente está usando mais. As pessoas estão mais em casa, estão usando mais esses itens. Então, esse são mercados que estão bombando. E é bem interessante, Marcos. Aproveitando essa deixa rapidinho, estou falando do Zoom e a gente comentando sobre o treinamento, a gente mesmo na Dias Rosa, que nós temos os treinamentos presenciais, né, e tem as aulas de pós-graduação que a gente fica viajando também. E com essa mudança, o que foi que a gente fez aqui? A gente começou a usar o Zoom, quando estava conversando, e a parte de contratação. Nós fizemos semana passada um treinamento para os contadores do estado do Pernambuco, para o CRC Pernambuco. Próximo sábado agora a gente tem o CRC Acre. Então, o quê? A questão é a seguinte, ver a situação e ver como reinventar, né? Então, se não tem... Agora mesmo, nós temos o curso de Imposto de Renda Pessoa Física, porque o Imposto de Renda Pessoa Física foi postergado também para dia 30 de junho, né? Então, nós temos na modalidade EAD. Então, nós lançamos também, porque a Dias Rosa a gente estava com um planejamento estratégico para poder lançar cursos online em EAD. Com o Covid, a gente só fez antecipar. E aí, inclusive, aproveito e dizer a vocês que tiver interesse no nosso treinamento de Imposto de Renda, quem estiver aqui na live e entrar em contato conosco no direct, a gente vai dar um desconto de 50% na inscrição. Certo? Depois entre em contato conosco aí. Então, o que eu quero dizer é o quê? Com essa mudança, que a gente sai do presencial, e a gente fez uma reforma recentemente na empresa, né? Sai do presencial e vai para o online, e também teve o quê? O CRC tem uma contratação pública também, né? E a gente entrou nessa contratação pública, foi o primeiro treinamento do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco online, foi a Dias Rosa que fez. Que maravilha. Justamente o quê? Essa questão de inovar mesmo. Deu 72 contadores assistindo o treinamento de SPED fiscal. Fomos o pioneiro lá e vamos ser o pioneiro também no Acre. Que maravilha. O CRC Pernambuco é o CRC grande, né? Um estado grande aqui da nossa federação. Que bom, Rodrigo. Então, as empresas têm que ficar atentas a isso, atentas aos mercados. Mercadoria que eu comercializo, o governo compra. E quando fala em governo, não fique adstrito só ao seu município, ao seu estado. O Brasil inteiro compra. E as compras hoje são eletrônicas, as licitações são eletrônicas. Então, vale você investir numa capacitação, conhecer o sistema de compras eletrônicas, como é que isso funciona. Aí, já que você fez a gente chama na televisão, em televisão e rádio de jabá, né? Já que você fez jabá do seu curso aí, deixa eu fazer o merchan aqui também, de 1º a 4 de junho, né? De 1 a 4 de junho, eu estou retomando um projeto que era para ter acontecido em março, que é o Pregão Sergipe 2020, é um evento de pregão, criei com o professor de George Ávila, era 25 e 26 de março, que a gente ia explicar as novas regras do pregão eletrônico, um decreto no final do ano passado, que trouxe vários impasses para os municípios, e até a partir de 1º de junho, todos os municípios brasileiros que recebam recursos federais terão que licitar no pregão eletrônico. Aí, como a gente viu que esse período da pandemia vai demorar muito, o que a gente pensou? Vamos fazer o evento online. Então, vão ser 4 tardes, por isso que eram 2 dias, agora serão 4, porque não dá, eu acho contraproducente você ficar um dia inteiro no evento online. Então, vai ser sempre às tardes, das 2 às 6, segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai fazer 2 dias só das novas normas do pregão eletrônico, um dia só de sistema eletrônico, ensinando aos pregoeiros, aos servidores públicos e também aos fornecedores como eles devem interagir no sistema, como é que ele deve dar um lance, para o pregoeiro, como é que ele deve administrar a sessão pública, e um dia só para tratar das novidades da legislação desse período de coronavírus, chamado direito provisório, as normas de direito provisório, e também tirar dúvidas que tenham acontecido durante todo o treinamento. Então, isso vai ficar para o 3º ou para o 4º dia. Tá, então, a gente está reformulando toda a programação do evento. Quarta-feira vai estar no ar, no site da licicar.com.br. E quem quiser mais informações, para a gente não perder tempo aqui na live, manda para mim no direct. E aí eu vou também copiar você. Quem estiver participando aqui dessa live, pode cobrar na inscrição que vai ter um desconto. Pelo menos 10% de desconto eu garanto que vai ter. Quem sabe mais, dependendo do número de pessoas. Mas, Rodrigo, vamos voltar para o tema aqui. Vamos lá, você perguntou também, então, o que orienta as empresas? Né? Que as empresas se capacitem, que as empresas entendam como é o processo licitatório, que não tenham esse receio, eu vou comprar e não vai receber. Vai receber. Ora,
Tem órgão público que demora a pagar? Tem. Assim como vocês empresários, têm clientes que compram, passam o cheque volta. Um percentual pequeno, mas tem. A gente até clama que os estados, né, que o estado de maneira geral, né, União, estados e municípios, que tentem agilizar o seu processo de pagamento. E quanto mais rápido a gente paga, mais dinheiro que a gente injeta na economia. Isso é importante para a empresa. E tem uma novidade agora, a MP de semana passada, a 961, trouxe a possibilidade de pagamento antecipado. Que era um problema sério nessa parte da licitação, de às vezes antecipar e não pode antecipar, né? Enfim, em regra não pode antecipar, mas já havia situações em que a própria jurisprudência validava isso, tem a orientação normativa da própria Advocacia da União validando o pagamento antecipado, mas não é para situações ordinárias, é para situações extraordinárias. Então você vai comprar determinado produto para contenção do coronavírus, por exemplo, e o fornecedor diz, a gente só vende pagando antes. Vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas morrerem? Não, vai pagar antes. Agora, claro que tomando todas as cautelas, a gente pode exigir garantia, então traga uma fiança, me entregue um título de crédito, uma promissória, um cheque, qualquer título de crédito. Então, tomando algumas cautelas, a administração pode até pagar antecipadamente. Mas quem é que dita, quem é que decide se vai pagar antes ou pagar depois? São as regras de mercado. É isso que a MP disse. Quando for condição indispensável para celebrar o contrato, se paga antecipado, que se paga antecipado. Ou quando tiver alguma vantagem financeira, tem um desconto de 20% se pagar à vista e é algo, imagina você comprar 100 mil reais, se pagar à vista é 80. Caramba, 20 mil é razoável nesse período, não é isso? Então, para situações como essa, é possível até pagar antecipadamente. Mas a gente lembra, isso é excepcional, isso não é regra, isso não é para acontecer no dia a dia. Tá? Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço pessoal aqui. O Joelson sempre está com a gente, é o contador lá à distância, sempre está com a gente. E tanto que ele faz assim, quando chegar às 17 horas ele manda, Rodrigo, Papo DR de hoje, chego já, toda semana ele já manda. Boa, Joelson. Então, grande abraço, Joelson. Tem uma pergunta aqui da Miriam Córdova, que eu achei bem interessante. Isso, Miriam. É Miriam que você falou do Sebrae? Isso, ela foi do Sebrae, colega nossa, é isso mesmo. Miriam, já ouvi falar de você, eu sou entusiasta da Lei Complementar 123, tenho muito trabalho desenvolvido nessa área, estou escrevendo um livro da eleição 23, enfim, a gente ainda precisa, no momento mais propício, sentar para tomar um café. Tem uma aluna minha da Faculdade Baiana, que é do Sebrae também, a Thaís do Sebrae faz pós em licitações na Faculdade Baiana. E Miriam pergunta aqui, como veem as compras locais, conforme o artigo 48 da 123 do pregão eletrônico? Miriam, essa é uma polêmica que a gente tem com o Estatuto das MEs e EPPs. Se você vai fazer compra, se eu posso restringir as compras às empresas do meu estado, do meu município. Eu tenho entendimento que, por enquanto, a gente não pode fazer essa restrição, só compro de empresa de Sergipe. Agora, há benefícios que a própria lei traz que, se bem regulamentados, a gente pode avançar bastante. É o que está no artigo 48, no parágrafo 1º ou 3º, que fala da margem de preferência. Então, eu posso, por exemplo, o Estado de Sergipe, se regulamentar, ele pode dizer, numa licitação, se a empresa for de Sergipe, eu admito pagar até 10% mais caro para ela. Então, imagina, Rodrigo, uma obra, em primeiro lugar, 300 mil reais, uma empresa de São Paulo. Em segundo lugar, 320, uma empresa de Sergipe. Vence a licitação, a empresa de Sergipe, com 320 mil reais. Então, isso é um benefício bem interessante. Isso pode Porque ser feito você vai gerar a renda no estado, no seu município também. E a contratação com pequena empresa fomenta você gerar emprego, gerar renda, né? O dinheiro fica aqui no estado. Agora, isso carece de regulamentação. Eu acho que é uma linha que o Sebrae pode atuar decisivamente. Porque o que tem acontecido nos municípios, principalmente? Está pegando o decreto federal, copiando e colando e editando o decreto municipal. O decreto federal não serve para o município. Ele precisa ser adaptado à cultura do município, às peculiaridades do município. Então é nisso que a gente pode avançar. E você, como é consultor do Sebrae, pode contar comigo, que eu sou parceiro nessa empreitada aí, porque eu sou entusiasta dos pequenos negócios. Pronto, viu, Miriam? Vamos marcar uma conversa. Então, Miriam é muito próxima também. Essa cartilha do Sebrae, né, das máscaras, Miriam, ela foi uma ideia que a gente teve, ela comprou a ideia, e junto com os outros consultores foi desenvolvida essa cartilha. A parte técnica mesmo, né, uma grande parte foi com ela, entendeu? Miriam é uma parceira nossa aí com relação a essa parte de compras. É tanto que lá no Sebrae, quando fala compras, né, falou em compras, Miriam. E aí quando a gente vai fazer a parte de licitação, né, então já tem o outro consultor, falou a parte tributária, tem o Leonardo, tem comigo. Então a gente faz
Cada um está numa área em si. Rodrigo, deixa eu complementar aqui que a Miriam fez uma observação aqui, o Eidro França também, que São Cristóvão já tem. Veja, até para a resposta ficar completa. Há alguns estados e municípios que regulamentaram dessa forma. No estado do Paraná, o Tribunal de Contas do Estado aceita que se faça licitações restritas às empresas do município e às empresas do estado. Só que o tema ainda não está pacificado na jurisprudência. Se não me engano, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não valida completamente essa postura. Então, é um assunto que ainda está em debate no judiciário, mas, assim, se o município resolveu fazer, o que ele pode ter de sabor, de contratempo? Alguma demanda judicial que vai fazer barrar aquele normativo. Mas eu acho que é até interessante esse movimento dos municípios de editarem os seus regulamentos, de provocarem para que aconteça. E vai que uma pressão, todo mundo fazendo isso, faz com que mude até o pensamento no judiciário. Então, acho interessante. Eu sou entusiasta disso, mas eu acho que com a nossa estrutura normativa ainda não é possível. Mas, se estão fazendo, tomara que o judiciário valide. Torço para isso. Eudro é um amigo nosso também, ele é o secretário de Finanças lá do São Cristóvão, né? Então seja bem-vindo também aqui, Eudro, conosco, né? Então, eu já sabia, já conhecia essa norma de São Cristóvão, já tinha me falado muito bem dela. Que bom, tão próximo da gente. Meu amigo Jamil Manasfi, também um grande entusiasta da legislação da CME e EPP. Viu, Rodrigo? Mas fechando aquela questão, você perguntou também com relação à documentação, que isso afeta muito os contadores. A legislação trouxe uma flexibilização. A Lei 13.979, ela trouxe inicialmente que poderia flexibilizar toda a exigência de documentação, com exceção da certidão de regularidade perante a Seguridade Social, que hoje está embutido na certidão da Receita Federal. E uma famigerada declaração sobre trabalho de menores, que não serve para nada, mas está na lei. Acaba pedindo, né? Só que semana passada saiu a Emenda Constitucional 106. E a Emenda Constitucional 106 afastou a exigência da certidão da Seguridade Social. Então, hoje, em termos de documentação para contratar, só a declaração do menor. E eu acho que cai daqui a algum tempo, porque não tem sentido algum. Eu dispenso a certidão de regularidade com o INSS, que é a certidão da Receita, mas eu vou precisar cobrar uma declaração do menor. Mas a declaração é simples, ninguém tem dificuldade para conseguir. Já tem modelo pronto, basta assinar e envia para a administração. Então, isso facilitou muito a participação das empresas. Não vai se cobrar. Claro que a administração pode cobrar. Eu vou comprar algum tipo de equipamento, prevendo pagamento antecipado. É prudente que eu faça uma mínima análise nos demonstrativos contábeis dessa empresa, para saber a saúde financeira, para fazer uma análise de balanço, saber a saúde financeira da empresa, investigar com quem que essa empresa tem mantido o contrato. Tem erros que são banais, que a gente ainda vê acontecendo, que eu fico assim, poxa, como é que isso ainda acontece? Você compra produto da empresa e descobre depois que a empresa não tem uma sede, a empresa está o endereço da empresa é uma casa abandonada, aconteceu semana passada, saiu na imprensa. Então, esses cuidados básicos a gente precisa saber. Eu vou comprar algo para conter o coronavírus. Será que essa empresa existe? A gente tem que fazer a investigação que a gente faz quando vai comprar no Mercado Livre, por exemplo. Você não olha lá quem é o fornecedor, como é que ele está, se ele é bem avaliado, se ele é mal avaliado, se tem reclamações de que ele não entregou o produto. A gente tem que fazer a mesma coisa na hora de fazer uma contratação pública. Se eu vou contratar um escritório de contabilidade, poxa, tem lá o Dias Rosa, tem o Suzana, tem assim, essa turma que tem escritórios que são referência, claro que eu vou estar tranquilo. Mas eu pego, poxa, esse aqui, caramba, quem é esse contador? Depois eu vou investigar, não está nem inscrito no conselho, o endereço que ele aponta como sede é uma casa inexistente. Então, para esses casos a gente vai afastar a contratação. Tá? Então precisa ter esses cuidados, precisamos ter essas cautelas na hora de fazer as contratações. E assim, para quem, aproveitando em cautela, Marcos, para quem vende em si, qual cautela eu posso ter para vender para o poder público? Eu agora como empresário em si. Vamos lá. Aproveitando que você falou em cautela da parte pública, então a cautela da parte privada. A cautela da parte privada, o mercado acaba se conhecendo e o mercado acaba sabendo para onde é bom vender, para onde não é. Como eu ofereço meus cursos, né, não é muito comum, geralmente eu faço curso por outras empresas, mas quando eu faço da minha empresa, o que a gente procura saber, né? Quem é o órgão que vai me contratar? Esse órgão é um órgão bom pagador? Tem aqueles que são, você olha assim, caramba, esse órgão não paga ninguém. Então esse você sabe que você vai ter, quando fala não paga ninguém, ele vai pagar, agora vai demorar um bocado. Eu já fiz trabalho que eu recebi com 8 ou 9 meses depois, mas eu sabia, já entrei sabendo. Então eu disse, não, isso aqui é uma poupança que eu vou fazer para um projeto meu do ano que vem, vamos, beleza, vai tranquilo. Fiz o contrato em agosto, recebi em maio do outro ano. Quase uma gestação, né? 9 meses, é isso mesmo.
Então tem órgãos que são órgãos que você, poxa, paga para caralho. Aqui no Estado, assim, rapidamente, a Assembleia Legislativa paga muito bem, Tribunal de Justiça, as estatais, de modo geral, pagam. O governo do Estado tem, aqui e ali tem uma dificuldade, mas, enfim, algumas secretarias sim, outras não. Os órgãos federais, TRT, TRE, Justiça Federal, isso aí pode vender de olho fechado, que você recebe quase que no outro dia. Tem outros que a gente tem que ficar com o pé atrás. Caramba, será que eu vou vender ali? Principalmente se o investimento for alto, né, Rodrigo? Às vezes você gasta muito, você investe, você compra um estoque do seu fornecedor, entrega e você tem prazo para pagar, você vai pagar com 30, com 60 e receber depois de 90 é complicado. Aí não Qual é a consegue ferramenta controlar que o ciclo o fluxo de operacional do caixa? ciclo Pois é. financeiro, né? Então acaba tendo. É o que eu digo assim: o empresário, quando vai entrar na licitação pública, dependendo do órgão, ele tem que ter o seu caixa, seu capital de giro bem interessante. Porque senão, se ele ficar dependendo exclusivamente dali, muita gente também quebra, porque ele Sim. quer depender unicamente de licitação pública e principalmente quando é municipal em mudança de gestão. E que a gestão que ganhou é Ó, a Rodrigo, adversária da passada, né? uma cautela interessante, e aí eu vou saudar uma amiga minha aqui, grande Marla da Bahia, da Treinicap, também milita muito com o município, obrigado Marla. Uma cautela interessante é saber assim, o processo está sendo conduzido da forma correta, que às vezes você participante, né, licitante, percebe que há erro, que há falha, que há vício grave, e mesmo assim entra. No caso como esse, eu digo, não entre não. Às vezes eu recebo consulta de amigos, tu quero participar da licitação ali, mas eles estão criando muito embaraço para que eu participe, eu estou percebendo que eles não querem que eu participe. Eu digo, eu acho que é algo aí que já tem um dono. Se você quiser mesmo assim brigar, acho arriscado. No seu lugar eu não iria. Se você tiver plena certeza que há uma condução equivocada, que estão burlando a lei, faça uma denúncia, vai no Ministério Público, vai no Tribunal de Contas. Então, é procurar as boas oportunidades, procurar saber quais são os órgãos que operam corretamente em licitações, órgãos que são órgãos bons pagadores, que pagam conforme a lei. Saber que existe um trâmite próprio, se tiver falha, volta. Eu comprei 100 copos, tem 2 com defeito, voltam os 2 e você só vai receber os 100 quando você entregar aqueles 2. Então, não tem aquele jeitinho, me paga uma parte, eu vou receber depois, não. Minha documentação está com problema, você nem entra na licitação, você vai ser inabilitado. E, se ganhar a licitação, cumpra o que você prometeu. Vai entregar em 30, entregue. Se não entregar, tem multa, você pode ficar impedido de participar de licitações. Então, falhar com a administração pública pode ser um prejuízo grande para o empresário. Então, só entre se você tiver plena certeza que você consegue cumprir o edital. A gente sempre recomenda, procura um especialista na área, especialista em licitações, que faça consultoria. Eu não faço consultoria, posso até indicar amigos se faz, eu não faço, sou servidor público, trabalho só com a parte de capacitação. Mas procure um especialista. Preciso entrar com recurso na licitação, preciso demandar uma impugnação a um edital. Então, vá atrás de alguém que entenda. A gente faz aquilo que é o nosso negócio. Aquilo que não é, você procura um especialista. Veja, eu sou um profissional da contabilidade. Mas assim, a contabilidade da empresa da qual eu sou sócio, eu entrego para um escritório fazer. Porque não é a minha área finalística. Então, eu entrego para um especialista. Ele consegue fazer melhor do que eu. E o preço que ele me cobra é muito menor do que o custo que eu teria. Então, ao invés de empregar a minha força de trabalho e fazer a contabilidade da empresa, eu posso empregar na minha atividade finalística. Eu ganho muito mais na minha atividade final do que fazendo a contabilidade da minha empresa. Então, procure especialistas, se preparem para participar das licitações. Não, E aí, tem várias pessoas que fazem isso. Eu tenho até alunas mesmo da pós-graduação lá da Faculdade Amadeus, que foi minha aluna na parte na pós de planejamento tributário, e ela trabalha exclusivamente, somente, né, dando consultoria nessa parte da licitação pública, né? Maravilha. Deixa eu responder as perguntas aqui. Juliane, lá do CFC, pergunta: uma dispensa de R$ 25 mil, serviço continuado, pode ser prorrogado o contrato depois de 12 meses? Ju, pode. 25 mais 25 dá 50. Está dentro da dispensa ainda. Só não pode prorrogar a terceira vez. Tá? Porque aí você passa dos 50 mil. E Delma perguntando aqui sobre a certidão federal. Delma, a certidão federal é justamente essa que a emenda constitucional 106 afastou. Que a federal hoje ela é tributos federais, dívida ativa da União e previdência. Tá? E previdência. Que é a então, conjunta, né? Isso, a certidão conjunta que agora abarca também a Previdência. Então, aquela exigência do parágrafo 3º do artigo 195, que as empresas têm que ter regularidade com a seguridade, ela deixa de ser exigida enquanto durar o decreto de emergência, o decreto número 6 do Congresso Nacional. Então, não se exige mais essa certidão.
nem a estadual, nem a municipal. E aí, e os outros documentos? A habilitação jurídica, que seria o contrato social, vai exigir até para você conhecer a empresa. Qualificação técnica, depende do que seja. Você vai comprar, vai equipar uma UTI, comprar equipamentos sem sequer saber se a empresa consegue militar naquele segmento de mercado? Não, então vou exigir atestados. Demonstrativos contábeis, sim, se você achar necessário investigar a saúde financeira da empresa, exige demonstrativos contábeis. Mas as certidões a gente não precisa mais exigir. Tá legal? Acho que foi isso que a Delma me perguntou. É bem interessante, pessoal, enquanto o Marcos está vendo aí, você juntou. Nós temos o Papo DR aqui na Dias Rosa Consultoria, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. O próximo Papo DR, que vai ser na próxima segunda-feira, vai ser com o professor Fernando Sampaio, lá do Pará, e vai falar sobre consultoria e empreendedorismo. Então, não perca, toda segunda-feira nós temos um Papo DR com tema variado. Então, se você tiver algum tema que vocês querem que a gente converse, manda pra gente, manda no direct. Se quiserem indicar alguém também, algum profissional, já tivemos profissionais que fizeram Papo DR com a gente porque foi indicado, então pode entrar em contato conosco que nós estamos à disposição. Marcos, nós estamos indo para o final, não parece, mas já vai fazer 1 hora já que estamos conversando, né? Então nós só temos aí mais 5 minutinhos, né? Eu quero fazer a última pergunta para ti. Eu, como gestor público, como eu posso trabalhar para evitar ser responsabilizado pelos órgãos de controle que nós temos? Boa. Veja, Rodrigo, você vai ser responsabilizado por um órgão de controle, aí pode ser um órgão de controle interno da própria administração, pode ser um órgão de controle externo, TCE, um TCU, pode ser uma demanda oriunda do Ministério Público que vai parar na esfera judicial. A dica que eu dou, assim, uma frase que até recentemente ganhou a imprensa aí, mas eu já usava antes: faça sempre o que é certo. Tá? Foi uma frase que o ex-ministro Sérgio Moro falou na sua despedida, mas eu não uso por conta dele, já usava antes. Faça sempre o que é certo. Então você tem diversas leis, medidas provisórias, decretos, ou seja, todo um arcabouço normativo. Então atue sempre em conformidade com as normas de contratação pública, ou seja, adote o compliance para suas atividades. O compliance é estar conforme algo, né? Conforme a norma. Então evita o jeitinho, evita você sair do caminho da legislação. Então cumpra a lei. Então se você cumprir a lei e deixar demonstrado no seu processo que você cumpriu a lei, você pode até ser citado por órgão de controle, mas certamente no processo você vai conseguir comprovar que não houve nenhum prejuízo ao horário, que você não teve nenhuma intenção de causar esse prejuízo. A gente está num momento que é um momento excepcional, um momento que vai se fazer compras sem licitação, vai se fazer compras sem exigir documentação. Até a Delma falou aqui, eu posso pedir a documentação mesmo sem poder inabilitar? Delma, não. Se você não, a Constituição foi alterada dizendo que não vai se exigir esse documento. Então não tem sentido a gente exigir certidão. Claro, pode exigir, pode. O que a Constituição disse, não precisa mais estar em regularidade com a Previdência para contratar com o poder público. Se você quiser exigir, eu acho que é trazer mais burocracia para o processo. Fica parecendo que a gente não quer contratar. Então a Constituição diz, não peça mais. Mas ela não te obriga a não pedir, tá? Então, assim, atuem sempre em conformidade com as normas. Sigam, na dúvida, peçam um parecer de um órgão de controle, aí seria o controle interno, peçam um parecer do jurídico, para estar mais confortável para a tomada de decisão. E eu clamo aqui aos gestores também, não se deixem influenciar por fofocas ou provocações de redes sociais. Eu vi contratos serem rescindidos aqui no estado porque não caiu bem para a opinião pública na rede social. Isso não é interessante. Se você tem certeza que fez conforme a lei, beleza, segue adiante. É necessário? Então segue adiante. Então rescindir um contrato, porque na rede social a repercussão não foi boa, nos parece que o gestor está preocupado mais com a eleição do que em salvar vidas, e isso não é interessante. Isso mesmo. Então, pessoal, falta só 1 minuto aqui para a gente concluir. Eu vou só pedir para a gente tirar uma foto aí, depois vocês marcam a gente, marca o professor Marco, marca Dias Rosa e põe lá a hashtag PapoDR, certo? Marcos, vamos tirar aqui uma foto nossa antes que caia. Vamos lá, tira vamos a foto lá. aí. Já tirei aqui, certo? Então, quero agradecer a todos vocês por ter ficado aqui conosco no nosso Papo DR. Lembrando que todas as segundas-feiras nós temos às 20h38. Marcos, vou deixar contigo para fazer as considerações finais. Falta 1 minuto certinho. Caramba, vamos lá. Então, Rodrigo, eu te agradeço. A gente agendou essa live tem umas 3 semanas já, né? Eu te agradeço muito.
pela oportunidade, parabéns pela sua iniciativa. Eu estou sempre enfatizando isso. Essa iniciativa que vários colegas, servidores públicos, colegas da iniciativa privada, vários profissionais estão fazendo, usando a sua força na rede social para disseminar informação, disseminar conteúdo. Isso é gratuito, isso é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que tem feito muito a diferença nesse período de pandemia, nesse período de enfrentamento, nessa crise, né, que é uma crise que sem precedentes nos últimos 100 anos. Então isso é muito importante e eu louvo a sua iniciativa como diversas outras pessoas. Então, muito obrigado e estou à disposição. E as pessoas que quiserem interagir, manda para mim no direct alguma mensagem que a gente continua a conversar. Delma, manda suas mensagens lá no direct, que a gente tem muito que conversar ainda. Ok, então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Segunda-feira, o nosso Papo DR, às 20h38. Sempre às segundas-feiras, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo.